Glória a Deus. Abra a sua Bíblia sem mais delonga. Livro, assentado mesmo, não precisa levantar. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, profeta maior, e depois o livro de Daniel, que é profeta menor. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Ligue a sua mente na palavra. Ouça o que Deus tem para falar contigo nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quantos já acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. 43. Versículo 11. Diz assim. Versículo 10. Texto e contexto. Diz-nos assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Versículo 13, eu quero que a igreja leamos todo em alto e bom som, todos juntos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, uma passagem bíblica bem conhecida de nós. Glória a Deus. Mas o texto continua rico e vivo. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Deus. Nós vamos ler saltando os versículos, pois o texto é bem comprido. Então eu vou ler os primeiros versículos e vamos saltar mais à frente para ganharmos tempo. Diz-nos assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapais, e estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, do qual Daniel era um, os quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo
sobre o reino. Então os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículos à frente, versículo 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do intermédio real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, fala conosco. O Senhor conhece, ó Pai amado, os anseios. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece as necessidades, os pormenores e as particularidades. Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha responder de forma favorável e de forma poderosa. Fala conosco, queremos ouvir a sua voz, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ligue aqui a sua mente. Espero ser breve aqui. Antes de fazer menção das Escrituras, eu ainda quero louvar a Deus pela vida da Juliana, né? As duas Juliana, Deus abençoe muitíssimamente. Ela estava aqui contando o testemunho e eu lembrando daquela segunda-feira que Deus havia me usado para ela com muita propriedade, né? E ela estava mesmo ali no cantinho, o Espírito de Deus me deu ordem para que eu chamasse. E eu não sabia, mas Deus sabia. Deus tudo sabe, né? Não podia ter filhos, estava desenganada pela medicina. Mas Deus aprove o Senhor naquele dia dar uma resposta. Vou te fazer mãe e vou te dar uma menina. E ali está a Juju ali no colo da tia ali, a tia coruja. Engraçado que Deus, ele fala com tanta exatidão que Deus falou: e vai ser muito parecida contigo. Tu olha, tu vê a Juliana. É um negócio de Deus mesmo. O mistério dela que eu fiquei ali, pastor Rio, né? Foi a prática. Ela é visionária, né, amado? Forte. Viu, Ricardo? Você fica nisso, rapaz. Só não estou falando, não. Você veio do pastor. Pastor Valdec. É forte, rapaz. Mas isso é fé, né? Com todos os exames na mão, falando que não tinha como. Mas ela creu na palavra de Deus para a vida dela. A Bíblia fala: crede em Deus e sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Prosperar aqui não tem a ver somente com dinheiro, tem a ver com ser bem sucedido, ter sucesso. Ter sucesso. Então não engloba só uma área, engloba tantas outras áreas da nossa vida. É isso que ele está falando, ser bem sucedido, ter sucesso. A palavra sucesso é a mesma que tem no livro de Êxodo. Êxodo é saída. Saída do povo de Israel, a nação que se virou mais à frente, ela sai. Então quando ela sai do Egito, essa palavra êxodo significa saída, sucesso, que é mesmo exit em inglês, sair, mas é sucesso. Então às vezes, para nós termos sucesso, é necessário sair de uma mentalidade errada para uma mentalidade certa. Sair de uma mentalidade que está presa em incredulidade e abraçar a fé. É uma mudança. Essa mudança no Novo Testamento, no grego se chama metanoia. Mudança de atitude, mudança de mente, mudança de caminhada. Se a pessoa não tem isso em mente, certamente agindo da mesma forma, tomando a mesma decisão, pensando da mesma forma, nada vai mudar. 2 mais 2 dá o quê? Dá 10 ou 4? Então tem pessoa que quer alcançar o 10 fazendo coisas que vai dar só no 4. Fala para o amigo que está do seu lado aí, Deus hoje quer mudar a sua caminhada. Fala para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ao texto bíblico. Isaías 43. O profeta Isaías, ele havia profetizado algumas questões que envolvia a nação de Israel. Havia profecias que era questão interna para a nação, era nacional. Outras questões que o profeta Isaías profetizou, que se cumpriu com grande exatidão, foi também questões internacionais. O profeta Isaías foi um homem muito usado por Deus na sua época, e nós que estudamos um pouquinho teologia, vamos conhecer que o livro do profeta Isaías, ele é dividido em 3 livros: o pequeno Isaías, o próprio Isaías e o grande Isaías. Por que ele era dividido? Porque parte foi escrito pelo próprio profeta e parte do texto foi escrito pelos seus discípulos, que era chamado de escola isaiânica. Agora no capítulo 43, você vai encontrar o profeta Isaías falando, ungido pelo Senhor, inspirado pelo Espírito do Senhor, sobre que Deus é o único Salvador. E ele dá uma ordem dizendo: eu quero que vocês venham compreender, venham entender, e também venham compreender que eu que informei, não existe outro Deus, nem antes de mim e nem após. Ele continua falando que ele é o único Salvador. Versículo 11, ele diz que ele anunciou salvação. Versículo 12, isso aqui é poderoso, é um Deus que traz salvação e também anuncia, e ele também faz de nós suas testemunhas, através dos atos poderosos, através do processo de santificação, de regeneração, de mudança de vida que o Espírito de Deus faz na vida de uma pessoa. Nós somos transformados em sua testemunha. Agora a Bíblia fala, versículo 13, que ele é o Senhor Deus, e que caindo alguém na mão dele, não há quem possa livrar. E ele continua fechando o versículo falando: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Tomando posse da parte deste versículo,
Eu quero falar subordinado ao tema As mãos de Deus por trás dos eventos da vida. Diga comigo, as mãos de Deus por trás dos eventos da vida. Uma vez mais, as mãos de Deus por trás dos eventos da vida. Glória a Deus. No momento que eu estou ministrando aqui, a mão de Deus, ela está movendo em alguma área da sua vida. A oculta mão de Deus está movendo em alguma dimensão ou esfera da sua vida, e não tem como você correr desta realidade, queira você ou não. A Bíblia fala que um dos pecados piores que existe não é pecado de transgressão, aonde o homem transgride a lei e erra o alvo quanto a Deus. Um dos grandes pecados que existe é pecado de omissão. É deixar de fazer o que deve ser feito. É deixar de fazer o que é uma ordem divina. Omissão. Livro de Apocalipse, que é o livro da revelação e último dos últimos tempos, ele nos diz que um dos grandes pecados é o homem se esquecer de Deus. Isso é um pecado que o livro de Apocalipse diz. E por que não dizer, tem muita gente que está se esquecendo de Deus. E isso é perigoso demais. Tais pessoas são como uma criança que atravessa uma rua e não tem consciência do perigo de um carro vir e atropelar. Então aquela criança atravessa brincando, não tem noção que a vida dela corre risco. Assim também são tais pessoas. Eles estão colocando a alma deles em risco e não têm consciência que estão se esquecendo de Deus. É muito fácil, de certa forma, viver na terra e deixar Deus de lado, esquecer de Deus. Mas a Bíblia nos mostra bem claro que isso é um pecado seríssimo. Agora vamos mais à frente. O profeta diz que agindo o Senhor, quem impedirá? O mesmo profeta diz, capítulos à frente, capítulo 59, olha que coisa interessante. Ele diz aqui assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos para que não possa ouvir. Há uma outra tradução que fala: seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. A outra que fala surdo para que não possa ouvir. Ou seja, a mão de Deus não está encolhida para salvar, para trabalhar, para operar na nossa vida, para colocar as coisas no lugar, para reorganizar, para abrir porta, para criar novos momentos, para realizar sonhos e projetos. A mão de Deus não está presa, não está encolhida. Ele está falando aqui bem claro. O mesmo versículo, o Senhor Deus continua falando: e nem seus ouvidos tapados ou surdo para ouvir. O profeta Isaías está apontando pelo Espírito Santo de Deus que Deus está com as suas mãos soltas, livres, e essas mãos potentosas e poderosas estão trabalhando em favor da nossa vida. Ele continua falando que Deus não está surdo, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo nossos clamores. Mas John Stott, um grande pregador, já em saudosa memória, um dos maiores teólogos inglês, ele diz uma coisa interessante: se o coração é mudo, Deus é surdo. Se o coração é mudo, Deus é surdo. Tem muitas pessoas que Deus não vai ouvir, porque o seu coração é mudo. Ele não fala com Deus, ele não se achega a Deus, ele não conversa com Deus. E Jesus, ele diz em Mateus capítulo 7, que aquele que pede, recebe. É necessário pedir para que Deus venha ouvir. Se você está calado, se seu coração não se achega a Deus, como Deus vai lhe atender?
então Deus atende o coração que fala com Ele. Eu queria te incomodar um pouquinho e queria que você, com respeito, segurasse a mão desta pessoa ao seu lado, próximo a você, e fale para ele: nós precisamos falar com Deus para que Ele venha nos ouvir. Fale para ele: Deus quer ouvir as suas petições. Fale para ele: Deus quer ouvir a sua voz. Vai, Johnny. Deus, Ele quer ouvir as nossas petições, as nossas orações. Há algumas pessoas que eles estão tão focados nos eventos que estão acontecendo no mundo, que ele está esquecendo também que Deus está por trás de grandes eventos no mundo. Ele está tão focado nos eventos que está acontecendo no mundo, e ele está tão hipnotizado por voz humana, que ele é incapaz de ouvir a voz de Deus, ou de discernir a voz de Deus agindo nos eventos da vida. Agora, quando nós lemos a Bíblia, no livro do profeta Daniel, Daniel era um homem de uma capacidade ímpar. Daniel era um homem de um espírito excelente, segundo a Bíblia diz. Ou seja, tudo que Daniel fazia, ele fazia com excelência. Não era questão só de ele fazer com excelência, mas tudo tinha a aprovação de Deus. E na medida que ele colocava a mão para fazer, havia uma capacidade de Deus na vida dele, que o fazia ter distinção entre outros homens. Daniel foi um homem de Deus, uma autoridade também dentro de 3 impérios. Daniel foi um homem tremendo. Em 3 impérios ele teve como cabeça ali junto aos reis da sua época. Isso não é para qualquer um. Isso é um homem de uma capacidade muito grande, capacidade intelectual, mas não havia só sabedoria humana. Muitas das vezes o homem se estriba ou fica soberbado na sua sabedoria humana e acaba se perdendo, porque a Bíblia fala bem claro, Paulo falando aos Coríntios, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas vis, coisas desprezíveis, e Ele exalta sobre coisas que são grandes, a maneira de Deus trabalhar. Você não pode subestimar a maneira que Deus trabalha no mundo, porque Deus muitas das vezes vai confundir os homens na terra. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E quem somos nós para ensinar Deus? Deus nunca entra em pânico. Agora Daniel, ele está diante de um império, e ali o rei tem ao seu governo muitos homens. A Bíblia fala que era cerca de 120 governadores. Daniel se distinguiu entre 3, ele ficou entre os 3 primeiros, entrou do império. Veja isso, acompanhe. Agora Daniel está na corte, e ali aqueles homens vendo a vida de Daniel, um homem de caráter, um homem de integridade. Agora eles ficam turbados, porque sabia que o rei queria colocar Daniel como vice dele em todo o império. Agora começa uma conspiração contra Daniel. Agora preste atenção nisso, que é muito sério. Daniel ali, ele está com a sua vida diante de Deus. A vida dele era uma carta aberta. Ele tinha comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala que esses homens começam a maquinar o mal contra ele. Começa a criar emulações, que é uma obra da carne que Paulo fala aos Gálatas. O que é isso? Isso é um espírito de competição. Mas ali não é uma questão somente de quem é o melhor ou o maior, não. Ali é um boicote. Ali é um esquema armado. Ali é uma situação para jogar ele lá para trás, para destruir a vida dele. Preste atenção nisso, porque eu preciso te ensinar aqui algumas coisas muito sérias. Ali estavam os abutres, que é o abutre, vocês sabem, que
que é um pássaro de rapina, e ele se alimenta da desgraça alheia. O abutre, ele fica olhando, e quando alguém ou algum animal vai a óbito, morre, ele quer se alimentar daquela vida, daquela desgraça. Este homem aqui, Daniel, ele tinha noção no meio de quem ele estava, quem eram as pessoas. Ele sabia da dificuldade, ele sabia do desafio, mas Daniel era de um caráter, aleluia, intocável. E deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Nos dias de hoje, no meio desta sociedade com tantas coisas, nós precisamos de homens e mulheres de caráter. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham compromisso com Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que façam a diferença na terra. Daniel não era um homem que tinha o ego no centro. Não era egocentrismo. Daniel, ele tinha o seu ego em Deus. Pai, seja feita a sua vontade. Faça da minha vida o que tu queres que seja feito. Cumpre em mim o teu querer. Assim deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ele tem que ter em mente que Deus vai cumprir o que tem que cumprir na vida dele. E Daniel tinha isso. Era um homem de lealdade no serviço do palácio. E lealdade a Deus. Olha aqui para mim. Tem muita gente que está tomando prejuízo na vida porque está lhe faltando lealdade a Deus. Está faltando lealdade, fidelidade a Deus. Lealdade exige da pessoa submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Ou seja, qual é a sua vontade, Senhor? E é essa vontade que eu vou seguir, porque eu sou submisso ao seu querer e à sua vontade. Eu vou te obedecer. Eu vou querer o que tu queres, Senhor. Mas muita gente está tomando prejuízo porque ele está colocando na frente de Deus, na frente de Cristo, a sua vontade. E não a vontade do Mestre, não a vontade do Salvador. E essa questão é muito séria, porque quando colocamos o Senhor Deus atrás, vamos pagar preço por isso. É necessário colocar Ele na frente, no lugar que é devido, e ficarmos protegidos por Ele, esperando a orientação divina para a nossa vida. E a orientação de Deus para a nossa vida sempre será a melhor orientação. Você acredita nisso mesmo? Pode dar glória a Deus. Creia na orientação divina. Ele estava lidando com homens que eram especialistas em conspiração. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. No mundo que nós vivemos, algumas pessoas são especialistas em conspirar para destruir o outro. Lembre-me agora de Narciso, ou do narcisismo. Diz a história grega que Narciso, ele uma certa feita foi até o rio. E quando ele olhou a sua beleza no rio, ele ficou apaixonado. E ele ficou preso olhando para si mesmo. Isso se chama narcisismo. Algumas pessoas não conseguem fazer o que Deus quer e operar pelo Espírito de Deus porque está apaixonado por ele mesmo. É pelo seu ego. Ele está pensando só nele. Ele está pensando só no seu bem-estar. E não está pensando no que Deus quer fazer na vida dele. Não está pensando no que Deus vai operar através dos eventos da vida, até mesmo os eventos mais difíceis que ele esteja vivendo. Fale para o irmão que está atrás, Deus vai trabalhar lento, mas vai chegar onde quer chegar na sua vida. A coisa vai esquentar um pouquinho agora. Catuca o irmão que está do teu lado e fala para ele: tem hora que você tem que ter paciência com Deus. Sabe por quê? Tem hora que nós estamos com pressa e Deus está sem pressa nenhuma. Porque a Bíblia fala que o Senhor conquista nossa alma com a paciência. Se Deus fizer tudo rapidamente na nossa vida, Ele não consegue nos transformar, porque somos pessoas difíceis, somos complicados. E por que não dizer, tem gente que é chato para dedéu.
E Deus precisa trabalhar nesta pessoa. Deus precisa mudar a sua interioridade, trabalhar a sua personalidade, trabalhar as suas convicções, trabalhar muita coisa que está desajustada. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para ajustar algumas coisas em você e para ajustar algumas coisas na sua vida. Ele vai colocar certas coisas no lugar. Sabe por que eles queriam tirar Daniel do palácio? Porque Daniel era o representante de Deus, era a voz de Deus. Quando tinha algo que estava saindo do crivo, que tinha algo que estava saindo do lugar, Daniel tratava de se levantar e cooperar para que as coisas seguissem bem e seguissem certo. E seguissem não só para o bem de um, mas para o bem de todos. Aleluia! A sua vida não termina só em você. Se você enxerga dessa forma, você é medíocre. A sua vida, ela continua em você e termina nos que estão à sua volta. Deus hoje aqui te levanta como uma ferramenta abençoadora. Ouça isso porque é profético para a sua vida. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir porta. Deus vai prosperar. Deus vai, aleluia, te surpreender. E através da sua vida, Deus vai abençoar outras vidas para a glória de Deus. Você acredita nisso? Pode dar glória a Deus? Submissão, lealdade, submissão. Uma pessoa que é leal a Deus, ele deve estar disposto a perder cargos, a perder títulos. Ah, meu Deus do céu. Às vezes até perder bem. Ouça isso. Deus nunca fica devendo para ninguém. Grava isso na sua mente. Coloca isso no seu coração. Deus nunca fica devendo para ninguém. Daniel era fiel a Deus. Os homens se reuniram. Uma reunião que Daniel não estava, mas Deus estava vendo. Porque a Bíblia fala que Deus é onisciente. Ele entra em qualquer lugar. Ele entra em qualquer situação. Ele vê. E ele entrou naquela reunião. E aqueles homens estavam proclamando um edito para acabar com Daniel. E disse: ó rei, nós vamos colocar aqui um edito. Se nenhum homem, no período de um tempo, não vir falar contigo e pedir a qualquer um outro Deus, ele vai ser jogado na cova dos leões. Às vezes, os leões do palácio são mais perigosos que os leões da cova. Alá, Diogo, é fácil. Mas Daniel conhecia Deus. Será que você conhece Deus? Será que você conhece Deus? Alá, Diogo, é fácil. A Bíblia fala que o profeta ele vai para casa e vai orar. Ô, meu irmão, tem gente que está tranquilo, não ora. Tem gente que entra em grande luta, não ora. Daniel não. Ele vai falar com Deus. O grande segredo das nossas adversidades, revés da vida, é quando ela chega a nós, é irmos conversar com Deus. Saber o ponto de vista do Senhor. Saber o que Ele tem para falar. Saber qual é o senso de direção. Uma das coisas que me deixam mais admirada neste homem de Deus é o gerenciamento das emoções. Meu Deus do céu, isso é autoliderar-se. Tem gente que lidera grandes empresas, lidera grandes negócios, mas só que não se lidera. Precisa liderar-se. Liderar suas emoções, liderar os seus impulsos, liderar suas vontades, liderar os desejos. Ele algo se lidera. Olha aqui para mim, meu querido. Daniel estava ali dentro daquele palácio, lugar de honra, mas ali havia uma grande guerra.
Havia ataques. Meu Deus. E quantos ataques? Havia desmerecimentos. Você já parou para pensar nisso? Daniel está olhando para Deus. Havia retaliações. Mas Daniel não está preocupado com isso. A grande questão nas nossas adversidades é manter a comunhão com Deus. Ele está preocupado com a comunhão. Ele não está preocupado com o que ele pode perder. Ele está preocupado com o que ele vai ganhar junto a Deus. A mente de Daniel é uma mente completamente diferente de muitos de nós. Era um cara que não estava preocupado com desvantagem, com percas. Ele estava preocupado em manter a comunhão. Ele estava em estágio crescente. Eu estive num grande congresso de liderança, há uns anos atrás, cerca de 70 mil líderes. E eu ouvi algo de um dos palestrantes muito forte. Um grande executivo dos Estados Unidos. E eu fiquei pensando naquilo, meditando. Ele falou uma coisa, que muitas empresas na América cresceram muito. Questões de bilhões. E ele foi chamado para estudar aquelas empresas. E ele estudando aquelas empresas, ele trouxe um relatório àqueles grandes empresários na América. E ele descobriu por que as gigantes tombam. Por que as grandes empresas tombam na América? Empresas que estão crescendo, bilionárias. Por que elas tombam? E ele falou, é simples. É uma coisa muito simples. Simplesmente quando elas estão voando e crescendo, elas já estão tombando. No momento que elas estão subindo, elas já estão caindo. Ficou todo mundo espantado. Como pode, se elas já estão subindo, elas já estão tombando? Ele falou, o processo de tombar começa na subida. E é o mesmo processo que começa na queda. Aí ele deu resposta. Quando as empresas começam a subir, a liderança sobe, a riqueza sobe, os empregados, todo mundo começa a subir, só que aí nasce a cultura da soberba. E aí no momento que eles estão subindo, já começa a soberba. E aquela soberba vai minando todo mundo. Vai atingindo todo mundo. Então quando elas começam a subir, a soberba vai, mais cedo ou mais tarde, e derruba gigante. Deixa eu dizer uma coisa. Daniel guardou-se humildade. Você quer ser bem sucedido? Você quer crescer e você quer avançar? Guarda o seu coração em humildade. E Deus vai te exaltar. Porque o negócio de Deus com soberbo é tombar. E o negócio de Deus com humilde é exaltar. Catuca o amigo aí e fala para ele, o negócio de Deus é com o humilde. Você sente a unção de Deus aqui? Segura aí, querida. Você sente a unção de Deus aqui? Você sente a unção de Deus aqui? Alai de homem de glória. Você pode dar um glória a Deus agora, meu irmão? Eita Jesus. Alai de homem. Arabas. A gente precisa levar o nosso ego para a cruz. O destino do nosso ego é a cruz. O profeta Daniel não se defende. Isso não é comum. Alá de homem nefória. A gente quer se defender o tempo todo. Ele não se defende. Ele coloca o ego dele no calvário. Você tem que colocar o seu ego lá e deixar lá no calvário. Às vezes o tentador vai apresentar diante de ti e vai falar, você vai deixar passar barato, vai deixar passar em branco, não vai fazer nada. Aí você não desce da cruz, o ego continua na cruz. A Deus pertence a vingança. Quem tem Jesus como advogado não precisa viver turbado. Jesus vai julgar a causa e vai dar a causa a Deus.
Alaxandaraia de Comerefado. A questão nossa é o que Martinho Lutero disse no século XVI. Ele disse assim, pastor Valdec: eu fui ao batismo e eu fui para matar o velho homem, eu mergulhei. Mas depois de uns dias eu descobri que o maldito não tinha morrido, ele aprendeu a nadar. A grande questão é que nosso ego às vezes não morre lá no batismo, ele nada. Catou com o irmão que está do teu lado e fala para ele: o teu está nadando muito ou pouco, meu irmão? Meu Deus! Nosso ego nada. E aí começa um grande problema. Jesus disse bem claro: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é isso? Mansitude. É a junção da mansidão e da humildade. Mansitude. A gente precisa orar por isso. Isso vai dar a gente moderação, coerência para resolver, para decidir, para dar os passos com firmeza. Mansitude. A vida vai ser feita de decisões, de passos, de novos passos. E se você tiver mansitude, você vai saber. Sua mente não vai ficar cheia de nuvem de perturbação. E você vai dar passos precipitados. Não! Você vai dar passos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Daniel vai para casa orar. Coisa linda. E ele fica em casa orando, clamando, falando com Deus. Isso é uma coisa diferente, meu irmão. Lealdade. Olha aqui para mim, minha santa. Deixa Jesus tomar conta da sua vida e seja leal a Ele. Seja leal a Ele. Não faça da sua lealdade baseada em emoções, sim em princípios da palavra. Porque muitas das vezes você vai se machucar, vai se ferir, porque não tem ninguém aqui na terra que é anjo. É todo mundo feito do mesmo material, carne e osso. E não vem com essa história para mim, que muitas das vezes a gente não se decepciona, porque a gente se decepciona e às vezes a gente também decepciona. Então a gente tem que ter em mente que a nossa lealdade é baseada no princípio. Eu sou fiel a Deus porque a palavra manda eu ser fiel a Deus. E eu vou servir a Deus mesmo tendo contras, mesmo as pessoas falhando, errando, não importa. O meu negócio é servir a Deus, é ser fiel a Deus. Deus está te moldando agora, nesse exato momento. Olha, Daniel. Gerenciamento das emoções. Uma reunião, meu irmão. Se você tiver uma pessoa pisando no teu carro, de repente você já perde a cabeça. O cara tinha 120 governadores. Não é uma pessoa e não é qualquer pessoa, é uma pessoa de grande influência. Ele vai para casa tranquilo. Vai lá. Convicto. Vai falar com Deus. 120 influenciadores para arrebentar ele. E ele não está nem aí. Eu vou falar com Deus. Senhor, o que tu quer de mim? Alá de homem é para morrer ou para viver? Eu estou contigo, não abro. Alá de homem nefácia. Alaxandaraia. A grande questão é que a mão de Deus está por trás de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Como eu estava neste caso aqui. Jogaram Daniel na cova dos leões acusando ele. Aí Deus entra em ação. Porque a mão de Deus estava por trás do evento. E Deus às vezes vai deixar a gente chegar na máxima, no limite. Joga dentro da cova. Segundo o Flávio José, o grande historiador, diz que tinha pelo menos 70 leões. Sabe o que Daniel faz? Ele vai descansar. Sabe o que os leões faz? Vai deitar. Aí o hino diz, numa certa cantora: se você tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo. Deus cuida dos teus filhos. Aleluia. Já outro hino diz: se o crente tem comunhão com Deus, leão vai ter que jejuar. Cada um irmão que está do seu lado aí fala para ele: leão vai ter que jejuar. Fala para ele: mas tu vai viver para ver as promessas de Deus. Oh Jesus,
Daniel, tranquilão. Tranquilão. Eu creio que tinha uma pequena janela, Gilmar. Dentro da cova, ele está tranquilão, olhando para aquele faixa de luz. Os leões cercando ele. Mas a Bíblia fala que tinha um anjo que estava dentro da cova. Esse é o segredo. Tem gente que está olhando para os 70 leões. Daniel não estava olhando para os leões, ele não tem nada com o leão. O negócio dele é que ele estava olhando para o anjo. Deus mandou alguém por mim. A pergunta é, para onde você está olhando nessa situação aí? Hã? Tem gente que está olhando só por contra. Daniel estava olhando, Deus mandou alguém por mim, vou ficar tranquilo. O leão passando fome lá e ele está tranquilão. Olha lá, de homem, decomene-face. Agora eu vou profetizar de novo, porque para isso foi chamado. Fala para esse irmão assim: Deus vai levantar pessoas por você. Fala para ele. Olha lá, de homem. Decomene-face. Alébia, Radioma, Eu preciso terminar porque eu tenho que orar. Tem pessoas que Deus está aqui. Deus está te formando igual formou Adão. Mas Ele não está fazendo a sua carne como fez Adão, feito do barro. Não. Deus está fazendo o teu homem interior aqui dentro de você. Está construindo, está com a mão na obra. Ele está com a mão na obra. Tem lugar que ele está precisando passar a lixa. Vai doer, mas ele tem que passar a lixa. Aparar as arestas. Senhor, mas está doendo. Claro, estou fazendo a obra. Se eu não doer, não vai ser a obra. Alai de homem é fácil. Uma certa feita olharam para uma rocha e perguntaram a Michelangelo: o que se faz com aquilo lá? Todo mundo ficou olhando, não sabia o que fazer. Ele falou: eu estou vendo um lindo e belo anjo. Como? Ele está gritando para me libertá-lo. Ele foi lá e esculpiu um anjo voando. Glória a Deus. A diferença, irmão, é que muitas das vezes nós somos um material bruto. Aí, aquele que está esculpindo, ele precisa trabalhar a obra. Aí ele começa a tirar algumas coisas. Glória a Deus. Alaxandarai. Quando as pessoas olham para você, vê uma obra inacabada, vê coisa que não é boa. Deus não, está enganado. Deus não olha como vê o homem, diz a Bíblia em Samuel. Deus é Deus, Ele olha para você e fala assim: é uma obra maravilhosa que eu vou fazer dele, vou fazer dela. É muito forte isso. Aí ele começa um processo de transformação, de regeneração, de mudança de vida. É isso que Deus está fazendo aqui. Eita Jesus, você sai de uma raia. Alá de homem folha, alá xandaraia de comenefaz. Às vezes Deus vai te usar com tanta força que Ele precisa trabalhar a obra. E Ele está trabalhando um grande obreiro que vai impactar o mundo, entende isso? Alá de homem, Ele está trabalhando aquele cantor que vai impactar o mundo. Ele está trabalhando aquele empresário que vai impactar o mundo. Ele está trabalhando aquela mulher, aquele homem que vai impactar o mundo. Deus está te trabalhando agora. Ah, de homem é fácil. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: você é uma grande obra que Deus está trabalhando agora. Fala para ele. Eita. Alá, idioma, ela é mais idioma fácil. Eu vou terminar agora. Olha aqui para mim um minutinho. Aprenda uma coisa: o processo é lento, o preço às vezes espiritual é alto. Você não tem noção. Mas Deus ainda não terminou com você. Você ainda é obra inacabada. Sabe, o que eu vejo mais na minha vida é milagre. Eu vejo muitos milagres. Eu já vi pessoas saltarem muleta. Eu já vi cego ver. Eu já vi surdo ouvir. Eu lembro uma certa feita que Deus me deu uma revelação aqui, com uma pessoa que não dormia há anos. E esta mulher veio à frente. Eu pensei 2, 3 anos. Ela estava 44 anos sem dormir.
Os médicos desenganaram e disse para ela: você era para estar morta, porque o teu cérebro só fica trabalhando dia e noite. Era para ele explodir como uma máquina. E ela falou aqui chorando. Quem estava aqui no dia que lembra disso? Tu lembra, né? Lembra disso? E outras pessoas que estavam aqui. E eu repreendi aquele mal, ela pagou. Quando ela voltou, chorando muito, passou 3 semanas e ela veio aqui contar o testemunho aqui na frente. Para toda a igreja. Quem estava aqui lembra disso. E ela falou: fiquei 44 anos sem dormir, desde a idade de 8 anos. Agora eu estou precisando colocar o relógio para despertar, porque eu estou chegando tarde no serviço. Glória a Deus. Só Deus faz isso. Ela é raio de homem efórica. Eu já vi muitos milagres. A Juliana falou o milagre ali, da filha dela. Eu já perdi a conta de quantas mulheres estéreis que Deus curou por intermédio do meu ministério. Teve um dia que a irmã chegou aqui e falou: pastor Leandro está engravidando todo mundo. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Falei: está repreendido, meu irmão. Agora tu vê, querendo colocar um grande evento. Olha, meu pastor, não tem nada para falar disso, não? Pensão alimentícia, o pastor Valdec falou. Oh, gente. É ação de milagre, é o dom. As pessoas têm um pensamento errado sobre medicina e milagre. Medicina e milagre, tudo vem de Deus. As duas trabalham em conjunto. Tenha isso em mente. Você nunca vai ler na Bíblia que médico e hospital se rebelou contra Deus. É medicina de Deus também. Mas existe o dom de curas. E existe operação de maravilha. Operação de maravilha toca em questões da natureza do corpo. Como, por exemplo, pessoa com um braço menor e o outro maior crescer e ficar do mesmo tamanho, como eu já vi no meu ministério. Pé mais alto, faltando centímetro, e outro lá embaixo, e voltar e ficar do mesmo tamanho. Isso é poder de Deus. Paulo fala: isso não vem de vós, vem de mim não. Só que o negócio, para Deus me confiar certas coisas, eu tive que ser trabalhado. Eu tive que ser moldado. E digo para ti que ainda estou sendo. Por que você está falando isso, pastor Leandro? Porque eu quero dizer que certas coisas Deus vai confiar a você. Por isso, Ele está com a mão dele trabalhando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele está trabalhando agora. Tem coisas que você não está nem entendendo, porque a sua mente humana não consegue mergulhar. E a Bíblia fala: meus pensamentos estão mais elevados do que os teus pensamentos. Teu pensamento está aqui, onde Deus está aqui. Você não consegue mergulhar, mas a Bíblia fala: assim como cai a chuva e ela faz aquilo ao qual ela foi mandada, assim a minha palavra não voltará para mim. Ela vai executar aquilo que foi enviada. A palavra de Deus vai executar o propósito de Deus na sua vida. Coloque de pés em nome de Jesus. Eu tenho que orar. Aleluia. Grandioso. Aleluia. O rei mandou chamar Daniel de manhã, depois de uma noite. Daniel, servo do Deus Altíssimo, tu vive? Aí ele grita, numa linguagem da realeza, ele fala assim: tu vives, ó rei. Isso aqui é muito forte. O cara podia falar assim: viu, rei, tu me jogou aqui na cova dos leões, o leão não me comeu? Ha, 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 e fica rindo do rei. Dentro da cova, ele pega e fala: tu que vive, rei. Ela falando: viva longa o rei. O rei manda ele tirar ele na hora. Tira ele. Vou exaltar ele. E essa galera aí que armou contra ele? Joga ele dentro da cova. Meu amigo, se tu tá armando para alguém, se rebentar, cuidado. Mas se estão armando para você, fica tranquilo, Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Falar de homem é fácil. Segura a mão do amigo e fala assim: tem exaltação de Deus para você. Falar de homem é fácil.